Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília. Como vocês podem ver, a minha voz não está das melhores. Tenho estado aí adoentado durante a semana, a voz bem rouca, mas eu espero que vocês possam me entender, tá bem? Vamos começar, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre o capítulo de número 16, agora a segunda parte, que fala sobre a indulgência. Na semana passada, a gente falou um pouco dessa virtude que seria também compreendida como tolerância, como compaixão para com os erros alheios, e que a gente não entenda que uma pessoa compassiva ou uma pessoa indulgente seja alguém boazinha, passiva, que tudo aceita, o que não é isso. A gente, inclusive, vai perceber que quanto mais a gente adentra essa estrada do autoconhecimento, da melhoria de nós próprios, a gente vai tendo uma consciência profunda de que é difícil mudar, né? A gente vai tendo uma autopercepção maior. O que que significa isso? Que então eu vou conseguindo ver um pouquinho mais as minhas sombras, ter contato um pouco mais com a realidade, inclusive com a minha realidade de quem eu sou, e que apesar de muitas vezes a gente querer ser diferente ou fazer movimentos no sentido de mudar, a gente vai perceber que não é tão simples, que mudar não acontece do dia para a noite, não é um processo imediato, né? Então, naturalmente, a indulgência vai crescendo dentro de nós. E como se diz, não é uma virtude passiva de tudo aceitar. Pelo contrário, ela é muito ativa, né? Porque o que que a gente conversa muito? Em geral, aquelas pessoas que nos fazem mal, seja através de atos ou de palavras, o mais instintivo, o mais natural nosso ainda é revidar, ainda é reagir, né? E reagir por si só não nos tem dado bons frutos, né? Então a gente vai ver que essa indulgência é alguém que vai compreendendo que precisa sim tomar responsabilidade, inclusive para não se ferir tanto ou não se ferir com aquilo que o outro ainda traz, né? De imperfeição, de deficiência, né? Para que a gente se blinde também. Emmanuel tem um texto que chama Indulgência ainda, e ele fala isso, desse poder da gente se blindar em relação ao comportamento do outro, que a gente não modifica o externo, os acontecimentos, aquilo que fazem conosco, mas a gente tem esse poder de se blindar, né, para que o outro, para que a realidade, para que as outras pessoas não nos façam assim estragos tão grandes, né, como às vezes a gente percebe por aí, né? Então vamos dar início. Ser indulgente para com teu irmão e cuidadoso em relação aos teus atos. Essa tônica de hoje é muito bonita, que é assim, sabe? Não perca tempo olhando a estrada do outro, olhando como ele reage, as imperfeições que ainda tem. Gaste esse tempo olhando para você, para o que ainda precisa ser consertado, né? Então, por isso que ele fala assim, ser indulgente para com os outros, mas olha aquilo de imperfeição que ainda reside dentro de você e se foca nisso. É isso que Joana está dizendo para a gente, assim como mote geral, né, da lição de hoje. Aí continua ela dizendo assim: não apresente justificativas para os teus enganos enquanto exiges melhor comportamento do teu próximo. E frequentemente a gente faz isso, não é verdade? Frequentemente a gente ainda não tem aquela virtude, ou a tem muito minimamente, e a gente exige do outro, se não um comportamento semelhante, em geral a gente exige algo muito melhor, que muitas vezes nem nós somos capazes de responder à altura, né? Então, ela também vem nos fazer esse chamado. Olha, muitas vezes a gente espera do outro reações e comportamentos que nem nós mesmos, se olharmos de verdade para dentro de nós, ainda os temos, né? O que te é difícil conseguir
para melhorar a própria conduta, noutrem constitui um verdadeiro problema que ainda não foi solucionado. Então, olha que belo, aquilo que para a gente ainda é um desafio, ainda é uma virtude em construção, muitas vezes foi algo que a gente acabou de ver. Gente, há coisas sobre nós que a gente ainda não descobriu, talvez nessa vida nem descubra, né? E muitas coisas nas quais a gente acabou ou ainda está travando a batalha, né? E o que ela comenta é o seguinte: olha, se para nós ainda é tão difícil, imagina para esse outro que muitas vezes nem viu que ainda é assim, né? Nem viu que ainda possui essa deficiência, e muitas vezes, ainda que viu ou ainda que tenham falado, ele não está comprometido com mudar, né? Ia perceber assim na nossa própria trajetória, às vezes a gente já viu, às vezes a gente não gostaria de ser assim, às vezes a gente já se comprometeu em mudar, mas a gente percebe que vez ou outra a gente cai de novo ali, né? No mesmo buraquinho. Então imagina o outro, que muitas vezes não percebeu, não viu, não vislumbrou, ou que ainda não fez o movimento de estou disposto e quero fazer diferente, que é o início, não é o fim, né? O início de uma jornada longa, de muito treino, de muita renovação mental e de atitude também, para poder então se dizer que consegue fazer diferente, né? Mesmo que haja superado o patamar de desequilíbrio em que o teu companheiro ora se encontra, considere quanto te foi desafiador vencer a má inclinação. Assim, robustece a tolerância para com a sua falta, aplicando-lhe o conforto moral da indulgência. Né? Novamente mostrando para a gente assim: olha, se muitas vezes você gostaria, ou muitas vezes, ainda que indiretamente, exige do outro uma postura que muitas vezes você já conseguiu, compreenda, né? Olhe para trás, olhe para a sua própria estrada e o quanto não te custou isso, quanto não te custou de renovação, o quanto não foi doído mudar, né? E ao perceber todo esse movimento, o quanto é difícil e desafiador mesmo, é o que a gente comentou ali atrás. Naturalmente, a indulgência vai aumentando, vai elastecendo dentro de nós. Uma atitude de indulgência de forma alguma significa indiferença para com o comprometimento à aceitação da ocorrência lamentável. Constitui antes um ato de fraternal compreensão a respeito da debilidade estrutural de quem desfalece no cumprimento do dever, ao mesmo tempo contribuindo com os recursos da tolerância a fim de ensejar uma futura reparação. Olha, quem está em erro, quem não é capaz, né, momentaneamente de cumprir os seus deveres, já sofre por si só. Pode não parecer, às vezes a pessoa não aparenta, né? Muitas vezes ela acredita que está no auge, né? Ou seja, muitas vezes vai demorar muito, inclusive, para que essa pessoa perceba o quão equivocado está. Mas é o que ela comenta aqui, impor as coisas, constantemente falar para a pessoa o quanto ela está errada, isso não faz com que a pessoa olhe com bons olhos para aquilo e de fato se transforme. Muitas vezes cria um empecilho maior, né? E eu acho que olhando a nossa própria trajetória, quando estivemos em erro e estivemos, sabe? É muito importante que a gente se vê frágil, tais quais nós somos mesmo, para que a gente compreenda isso. Quando foi comigo, né, nos momentos em que também me equivoquei, essa atitude de impor, de mostrar, né, de criticar, de se queixar, né, do outro, se queixando a nosso respeito, não nos fez com que a gente mudasse. Então, é compreender isso não é, como ela falou aqui, ser conivente com o ato, ou entender que está tudo certo, porque não está. O ato continua sendo condenável. Mas o fato de constantemente mostrar isso, né, para a pessoa, ou criar essa intolerância sistemática, só vai piorar as coisas. Então, muitas vezes, uma pessoa, né, que caída, que muitas vezes é isso, né? Esses dias eu vi um vídeo muito interessante falando sobre comunicação não violenta e falava isso, às vezes a pessoa está afogada. Quando a pessoa está afogada, a gente não tem que ensinar ela a nadar, a gente tem que ajudar, né?
Por quê? Porque ela está se afogando ou está afogada. Então, nos cabe naquele momento uma atitude mais emergencial de prestar uma atitude de ajuda, e não de condenação, e não de, olha, eu vou te ensinar a nadar, olha, você não deveria ter entrado aí nesse lago, né? Então, é perceber que esses nossos comportamentos, que muitas vezes para nós são naturais e que vão muitas vezes ajudar o outro, não ajudam, pelo contrário, desajudam, né? A indulgência do que orienta, consola e dignifica. Educa porque ensina a repetir a experiência malograda, facultando a aprendizagem e respeito pelos deveres que devem ser cumpridos. Orienta abrindo novos caminhos, ainda não percorridos, para que sejam perlustrados com segurança e equilíbrio. Então, que a gente ajude a pessoa naquele momento de forma pontual, porque isso vai dar a ela uma segurança de muitas vezes repetir ali o tentame e tentar formas distintas, né? Consola em face de não se erguer como juiz que condena, senão transformando-se em amigo que contribui para o restabelecimento da ordem. Então, que interessante, Joana, dizendo isso para a gente, né? Que a gente possa, nesses momentos frágeis, da fragilidade do outro, da gente funcionar para restabelecer a ordem. E que não é momento de falar, tá vendo? Eu disse que não funcionava. Tá vendo? Não era por aí, mas você sempre é muito teimoso. Então, de novo, é perceber que quando nós somos frágeis e também o somos, a gente não gosta desses apontamentos, também não ajuda quando o outro nos aponta. Pelo contrário, né? Quando a gente recebe essa boa vontade do outro, quando a gente recebe essa ajuda, nossa, isso dói muito mais, né? Isso nos educa de uma forma indireta, porque o outro está mostrando uma outra face de, olha, você percebeu, né, que não foi legal, eu não estou te comentando isso, mas você percebe, né? Nós somos já mais conscientes, a gente percebe, né? Dignifica por quem seja a reabilitação daquele que se compromete, propondo-lhe nova conduta, trabalhada no respeito aos códigos legais estabelecidos. Uma atitude de indulgência pode salvar uma ou mais vidas, de acordo com a pauta das necessidades que sejam apresentadas. A pessoa indulgente caracteriza-se pela paz interior de que se faz instrumento, tornando-se companheiro ideal para os empreendimentos sociais, laborais e espirituais. Olha, é verdade, né? Quem é indulgente é aquela pessoa que pacifica o ambiente, né? Que em ambientes de muito equívoco, quando ela chega, gera até uma ordem. Já perceberam? Uma ordem de postura, de comportamento. E é tão bonito ver alguém que tem essa estabilidade, que traz esse restabelecimento da ordem, que muitas vezes a gente não precisa nem apontar muitas vezes o erro dos outros, né? Ao, ao ajudá-lo, né? Ao momentaneamente estender a mão, às vezes a pessoa mesmo se constrange, né? E é bonito porque o Emmanuel fala sobre isso, né? O amor de Deus, o amor do Cristo nos constrange. Imagina nós, né? Que já viemos de reencarnações muito equivocadas. Quando a gente recebe uma nova oportunidade, quando Deus, né? A espiritualidade amiga nos dá essas novas chances, gente, isso nos constrange profundamente. E não apontam, e não mostram o dedo, né? Pelo contrário, fala, vai lá, tenta de novo. E aquilo nos constrange de uma tal forma que muitas vezes é isso, inclusive, que nos faz mudar, né? A pessoa indulgente caracteriza-se então por essa paz interior. Ninguém que dispense um gesto de compreensão e de bondade. Da, da mesma forma, jamais alguém pôde atravessar o rio da existência humana sem equivocar-se, anelando por apoio e amizade. Olha, nós todos somos muito frágeis, né? Às vezes a gente muitas vezes olha para o outro, para os seus equívocos, mas também já fomos nós, né? Se não na mesma estrada, se não caindo
nos mesmos caminhos em outros. E mais, amanhã poderemos ser nós, de verdade. Então é pensar sobre isso. A única exceção é Jesus, que já era antes que fôssemos, transformando-se no modelo que devemos seguir, sem qualquer receio, porque nunca defraudou a confiança e o carinho que lhe são devotados. Diante de quaisquer testemunhos aflitivos, utiliza-te da indulgência para com todos, perdoando-lhes as ofensas e olvidando sempre o mal que te direcionem, a fim de recordares apenas o bem que te hajam feito. Quando a gente fala do perdão, a gente fala muito que o perdão também é uma proteção para nós, né? Ou seja, evitar que muitas vezes as ações, as palavras dos outros nos firam muito profundamente na nossa alma e nos desencorajem, se não momentaneamente, muitas vezes uma encarnação inteira. E a indulgência também é isso, né? Uma virtude ativa e também de proteção. Sabe, é pensar assim, também quando nós nos equivocamos, muitas vezes a gente achava que estava certo. E com o outro não é diferente. Muitas vezes não sabe ainda fazer melhor ou fazer diferente. E que a gente não seja inocente em relação às pessoas ou crie expectativas vãs, mas que a gente saiba se fixar no melhor lado das pessoas, para nos proteger também e para dar a elas esse papel de que sim, elas podem se renovar e se transformar e que amanhã elas podem tentar de novo e fazer melhor. E renovar essa atitude que agora foi infeliz, essas palavras que hoje não foram tão boas, né? E aí continua falando assim, muito bonita essa parte. Há muitas feridas não cicatrizadas nas almas humanas, gente. Cada vez que a gente adentra o território do outro, em geral a gente não percebe isso porque a gente ainda tem conversas muito superficiais com as pessoas. Mas cada vez que a gente adentra uma alminha humana, a gente vai perceber que há tantas dores, há tantos traumas, que a forma como elas reagem, a forma que elas são, muitas vezes são defesas, né, que foram criadas ali. E tudo bem, a gente não tem responsabilidade sobre isso, mas a gente vai perceber que a gente também, a gente vem de lugares muito feridos, a gente constrói muros e defesas, e com os outros não é diferente, não. Então é perceber isso, sabe? Os outros estão nas suas batalhas muitas vezes silenciosas. Quando tem atitudes difíceis ou palavras difíceis, às vezes vem de dias ou de circunstâncias vivenciadas que a gente sequer imagina, né? Existem dores graves resguardadas no pudor de muitas vidas que não se permitem desvelar. Permanecem muitas angústias através de sorrisos gentios que ainda não são percebidas. Demoram-se muitas ansiedades no sentimento de vidas que se estiolam por falta de compreensão e que não se deixam identificar. As pessoas muitas vezes não se abrem, né? Muitas vezes a gente não sabe o grau de ferida que o outro tem ou vive naquele momento da vida, né? Assim, age com indulgência sempre e para com todos. Não espere que alguém te suplique esse socorro abençoado, concede-o antes que seja solicitado, tornando-te o irmão que ajuda em silêncio, que estimula com a presença e com quem sempre se pode contar. Indulgência sempre, porquanto sem qualquer dúvida, um dia dela também poderás necessitar. E quando a gente necessitou, e como diz aqui Joana, muito provavelmente necessitaremos muitas e muitas vezes ainda. A gente quis um colo amigo, a gente quis uma nova oportunidade de se redimir, a gente quis uma nova oportunidade de fazer diferente, a gente abençoou tanto o outro que nos concedeu esse novo dia, essa nova forma de fazer, que nos concedeu muitas vezes tempo e paciência para que a gente se melhorasse, se transformasse, né?
E por que não fazer isso com as pessoas? Né? Então, como diz ali Joana, só para finalizar, que a gente não espere esses pedidos do outro, de tenha compaixão, tenha indulgência de mim, que muitas vezes as pessoas não nos pedirão. Que a gente possa se antecipar e conceder nós mesmos, porque tantas pessoas já fizeram isso por nós, e é verdade. Quantas pessoas já nos deram novas oportunidades e quanto muitas vezes a gente ainda vai precisar muito disso. Então é isso, me desculpem aí pela gravação. Não foi das melhores, a voz não tá das melhores, mas quis vir aqui trazer essa mensagem para vocês e que a gente perceba, sabe, dê às pessoas novas chances e novas oportunidades, dê a elas paciência para que se transformem, para que se melhorem, porque tantas pessoas também já fizeram isso por nós, né? E quantas pessoas ainda precisam fazer isso por nós também. Tá bem? Muito obrigada, uma boa noite e até semana que vem, se Deus nos permitir.